Nesta semana, a CPI da Covid escutou os depoimentos de Antônio Barra Torres, Fábio Van Garten e Carlos Murilo, 3 nomes que puderam esclarecer os bastidores das negociações do governo Bolsonaro para a compra de vacinas. A oitiva do ex-chanceler Ernesto Araújo também estava marcada para essa semana, mas foi adiada para a semana que vem, junto com a do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e da médica e secretária da Gestão do Trabalho e da Educação, Mayra Pinheiro, conhecida como Capitã Cloroquina. O primeiro depoimento da semana foi o de Barra Torres, presidente da Anvisa. Ele confirmou a versão do também ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, sobre a proposta para mudar a bula da cloroquina. Esse documento ele foi comentado pela doutora Anísia Yamaguchi, o que provocou uma reação, eu confesso até um pouco deseducada ou deselegante minha. A minha reação foi muito imediata, de dizer que aquilo não poderia ser porque talvez não seja do conhecimento de Vossas Excelências. Só quem pode modificar uma bula de um medicamento registrado é a agência reguladora daquele país, mas desde que solicitado pelo detentor do registro. Barra Torres também falou que, apesar de sua amizade com Bolsonaro, ele não compartilha da conduta do presidente perante a pandemia. A conduta do presidente difere da minha nesse sentido. As manifestações que faço têm sido todas no sentido do que a ciência determina. Na última live que participei com o presidente, inclusive, permaneci o tempo todo de máscara, o que causou até uma certa estranheza por parte de alguns integrantes da imprensa, a ponto de comentarem isso até com referência elogiosa. Ainda sobre Bolsonaro, mas em relação às vacinas, Barra Torres afirmou que o presidente e a Anvisa não estão alinhados. Todo o texto que Vossa Excelência leu e trouxe à memória agora, ele vai contra tudo que nós temos preconizado em todas as manifestações públicas, pelo menos aquelas que eu tenho feito e aquelas que eu tenho conhecimento que os diretores e gerentes e funcionários da Anvisa têm feito. Então, entendemos, ao contrário do que o senhor acabou de ler, que a política de vacinação ela é essencial. Nós temos que vacinar as pessoas. Barra Torres continuou defendendo a vacinação e disse que as pessoas devem brigar para que isso aconteça. Se todos nós estamos sentados aqui nessa sala, é porque um dia o pai ou mãe ou responsável nos levou pela mão e nos vacinou. Então, discordar de vacina e falar contra a vacina não guarda uma razoabilidade histórica, inclusive, né? A vacina é essencial. Senador, o meu desejo, o meu trabalho, o meu empenho é que as pessoas, vamos dizer assim, briguem para se vacinar. Eu quero ter o poder de convencer as pessoas para que elas busquem a vacinação a todo custo. Questionado sobre a não aprovação da vacina Sputnik, Barra Torres explicou que, de acordo com o próprio desenvolvedor russo, o imunizante contém vírus replicantes, algo que não deve existir em vacinas seguras. De fato, a Anvisa não faz teste de bancada, teste laboratorial em vacinas. Ela analisa a documentação que é enviada por parte do desenvolvedor, no caso, o desenvolvedor russo. Então, eu tenho aqui em minhas mãos, inclusive, já está de posse da CPI, todo o dossiê vindo dos desenvolvedores russos, são 600 páginas somente sobre a questão do vírus replicante. E lá está bem demonstrado a presença que é diferente de zero. Vacina não é para ter vírus replicante, tem que ser zero, e os dados que estão demonstrados nos documentos dos próprios russos mostram um número superior, número diferente de zero. Então, essa é a colocação. O segundo ouvido pela comissão nesta semana foi Fábio Van Garten, ex-secretário de Comunicação Social da Presidência. Van Garten foi chamado para depor por conta de uma declaração que deu à revista Veja, na qual culpou o ex-ministro Pazuello pelo atraso das vacinas. A sessão já começou agitada e o ex-secretário foi acusado de proteger Bolsonaro após dar respostas evasivas a perguntas objetivas. Quando questionado sobre o impacto de declarações anti-vacina do presidente, Van Garten se recusou a responder objetivamente. Eu acho que os atos do presidente pertencem a ele. Não, a pergunta não é essa. Não acabei. A pergunta é qual o impacto das declarações. Pois não. Pertence a ele, nós sabemos. Pois não. Então eu não posso especular, não posso imaginar o que passava pela cabeça dele no momento que ele falou isso. O que eu imagino?
Não foi isso também que perguntamos. Com todo respeito, nós perguntamos qual o impacto disso na comunicação, que é uma aferição do então secretário. O que ele falou, por que ele falou, o que passava na cabeça dele, isso aqui não nos diz muito respeito. O impacto de uma mensagem, senador, é composto pelas várias formas de emoção da emissão da mensagem. Durante o depoimento, Weingarten chegou a dizer que Pazuello foi corajoso em assumir a pasta em meio à pandemia. O general Pazuello, o ex-ministro Pazuello, foi corajoso de assumir uma pasta no pior momento da história do Brasil e talvez o pior momento da história do mundo. Poucos teriam tido a coragem que ele teve de sentar no ministério no meio da maior pandemia que o Brasil já teve. No entanto, se fosse verdadeira, sua declaração para a revista Veja faria Weingarten cair em contradição. O relator Renan Calheiros sugeriu a solicitação do áudio da entrevista e ameaçou prender o ex-secretário se ele estivesse mentindo. Eu queria, presidente, sugerir a Vossa Excelência requisitar o áudio da revista Veja para nós verificarmos se o secretário mentiu ou não mentiu. Se ele não mentiu, a revista Veja vai ter que pedir desculpas a ele. Se ele mentiu, ele terá desprestigiado e mentido ao Congresso Nacional, o que é um péssimo exemplo. Eu queria dizer que vou cobrar a revista Veja, se ele não mentiu, que ela se retrate a ele. E se ele mentiu à revista Veja e a esta comissão, eu vou requerer a Vossa Excelência, na forma da legislação processual, a prisão do depoente. A revista Veja divulgou o áudio, que foi tocado pela senadora Leila Barros para os integrantes da CPI. No áudio, é possível escutar o ex-secretário Weingarten falando sobre a incompetência da então gestão de Pazuello no Ministério da Saúde. Foi negligência ou incompetência? Incompetência. Quando você tem um laboratório americano com 5 escritórios de advocacia apoiando na negociação e você tem do outro lado um time pequeno, tímido, sem experiência, é 7-1. A campanha intitulada O Brasil Não Pode Parar também foi pauta da comissão. O ex-secretário afirmou que nenhum órgão oficial do governo havia veiculado a peça. O relator Renan Calheiros, no entanto, apresentou provas de que a campanha havia sido veiculada pela própria SECOM, secretaria então chefiada por Weingarten, e pediu a prisão do ex-secretário. Vossa Senhoria, com todo respeito, mais uma vez, mente, tá? Porque está aqui uma postagem na SECOM, oficial da campanha Brasil Não Pode Parar, e está aqui também no site Governo do Brasil, também a postagem oficial. Não quero que Vossa Excelência, mais uma vez, mente. Mentiu diante dos áudios agora publicados, mentiu por ter mudado a versão com relação à entrevista que deu e continua a mentir. Continua a mentir. É evidente que essa decisão vai ser uma decisão do presidente desta comissão. Mas esse é o primeiro caso de alguém que vem à comissão parlamentar de inquérito e, em desprestígio da verdade e do Congresso e da representação política, mente. O presidente pode até decidir diferentemente, mas eu vou, diante do flagrante evidente, pedir a prisão de Vossa Senhoria. Após o pedido de prisão, que foi contornado pelo presidente da CPI, Omar Aziz, o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, apareceu na CPI para defender Weingarten. Em meio à sua fala, Flávio chamou Renan Calheiros de, abre aspas, vagabundo, fecha aspas. O relator rebateu, e a sessão foi interrompida por quebra de decoro. Imagina a situação, um cidadão honesto ser preso por um vagabundo como Renan Calheiros. Olha a desmoralização. Estão perdendo a visão do todo. Isso como é Você é um vagabundo. Vagabundo é você que roubou o dinheiro pessoal. Seu gabinete. Vagabundo. Peraí, por favor. Isso aí. Quer aparecer, rapaz? Quer aparecer, rapaz? Teve um flagrante quebra de decoro aqui, presidente. Por favor, toma providência. Toma providência, já teve muita quebra de decoro aqui dentro, Randolph. O terceiro e último depoente desta semana foi Carlos Murilo, ex-presidente da Pfizer no Brasil e atual representante da farmacêutica para a América Latina.
No dia 12 de setembro de 2020, Murilo estava no comando quando uma carta do CEO da Pfizer oferecendo prioridade ao Brasil no fornecimento de vacinas foi enviada para o presidente Bolsonaro e para outras autoridades do governo brasileiro. A carta foi dirigida ao senhor presidente Jair Bolsonaro, com cópia ao vice-presidente senhor Hamilton Mourão, ministro da Casa Civil, Chief of Staff, senhor Walter Braga Neto, ministro de Saúde, senhor Eduardo Pazuello, ministro de Economia, senhor Paulo Guedes, embaixador do Brasil nos Estados Unidos, senhor Néstor Foster. Ainda segundo Murilo, as negociações começaram bem antes, em maio de 2020, mas foi em agosto que 3 ofertas de milhões de doses foram feitas para o governo. Essas doses abrangeriam a vacinação do fim de 2020 e do ano inteiro de 2021. As 2 primeiras ofertas aconteceram no dia 14 de agosto. 500 mil para o 2020. Primeiro trimestre de 2021, 1,5 milhão. Segundo trimestre de 2021, 5 milhões. Terceiro trimestre de 2021, 14 milhões. E quarto trimestre de 2021, 9 milhões. Esta é a primeira oferta do 14 de agosto por 30 milhões de doses. Mesmo 14 de agosto, 70 milhões de doses, a oferta era 500 mil doses para o 2020, 1,5 milhão para o primeiro trimestre de 2021, 5 milhões para o segundo trimestre de 2021, 33 milhões para o terceiro trimestre de 2021 e 30 milhões para o quarto trimestre de 2021. Mais 2 ofertas foram feitas no dia 18 de agosto. Na segunda oferta, falando dos 30 milhões, considerava 1,5 milhão de doses para o 2020, 1,5 milhão de doses para o primeiro trimestre de 2021, 5 milhões para o segundo trimestre de 2021, 14 milhões para o terceiro trimestre de 2021 e 8 milhões para o quarto trimestre de 2021. 18 de agosto. 18 de agosto. Mesmos 18 de agosto, a segunda oferta, mais dos 70 milhões, considerava 1,5 milhão o 2020, 1,5 milhão primeiro trimestre de 2021, 5 milhões segundo trimestre de 2021, 33 milhões terceiro trimestre de 2021, 29 milhões quarto trimestre de 2021. E mais 2 ofertas foram feitas uma semana e um dia depois, em 26 de agosto. A terceira proposta, o dia 26 de agosto, para 30 milhões, considerou 1,5 milhão para o 2020, 2,5 milhões para o primeiro trimestre de 2021, 8 milhões para o segundo trimestre de 2021, 10 milhões para o terceiro trimestre de 2021, 10. 1-0. Essa é a minha pronunciação, que minha filha me corrija. Ah, está indo bem. Fique à vontade, doutor Carlos. 8 milhões, quarto trimestre de 2021. Mesmo 26 de agosto, para os 70 milhões, 1,5 milhão 2020, 3 milhões para primeiro trimestre de 2021, 14 milhões para segundo trimestre, 26 milhões e meio para terceiro trimestre de 2021 e 25 milhões para o terceiro trimestre de 2021. Além disso, durante seu depoimento, Murilo confirmou que Carlos Bolsonaro, que é vereador do Rio de Janeiro e filho do presidente Jair Bolsonaro, mas que não possui nenhum cargo no executivo, participou de uma reunião com representantes da Pfizer para a negociação de doses da vacina. Carlos Bolsonaro e Felipe Martins, que é assessor especial para assuntos internacionais da presidência, só entraram na sala de reunião depois que Fábio Van Garten recebeu uma ligação e saiu para atender a chamada. De volta à sala, Van Garten explicou a negociação para os 2 novos participantes.
Após aproximadamente 1 hora de reunião, Fábio recebe uma ligação, sai da sala e retorna para a reunião. Minutos depois, entra na sala de reunião Felipe Garcia Martins, assessoria internacional da Presidência da República, Carlos Bolsonaro. Fábio explicou a Felipe Garcia Martins e a Carlos Bolsonaro os esclarecimentos prestados pela Pfizer até então na reunião. Carlos ficou brevemente na reunião e saiu da sala. Felipe Garcia Martins ainda permaneceu na reunião. Na semana passada, também na CPI, os ex-ministros da Saúde Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich mencionaram a existência de um aconselhamento paralelo contrário às orientações do Ministério da Saúde. A informação de que Carlos Bolsonaro participou da reunião com representantes da Pfizer reforça a tese segundo a qual o presidente Jair Bolsonaro recebe esse aconselhamento paralelo. Na próxima terça-feira, a comissão escutará o depoimento de Ernesto Araújo. Na quarta, é a vez de Eduardo Pazuello. E na quinta, quem depõe é Mayra Pinheiro.